Ao longo desses primeiros meses do governo Lula, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem anunciado a recomposição dos trabalhos da Comissão de Anistia. Desde o período de transição, uma coalizão com mais de 100 entidades dialoga com o Executivo propondo mudanças. O processo de reestruturação da Comissão de Anistia, iniciado pelo ministro Silvio Almeida, procura desfazer os retrocessos dos dois governos anteriores. A gente vê com bons olhos, esses primeiros movimentos do governo Lula no que diz respeito a essa pauta de memória, verdade, justiça e reparação. A gente viu isso se traduzindo aí numa constituição bastante interessante da Comissão de Anistia, com a primeira mulher presidenta, com a exoneração dos militares indicados pelo Bolsonaro. Pela primeira vez, o Ministério da Defesa indicou como representante um civil, Rafaelo Abrita, e uma mulher indígena compõe a comissão, a advogada Maíra Pancararu. A presidenta Eneade Stutz e Almeida foi indicada pela Coalizão Brasil, formada por mais de 100 entidades. O movimento também recomendou o nome de Nilmário Miranda, vítima do regime civil-militar. Mas a assessoria especial que Miranda assumiu seria a Secretaria Nacional de Memória Democrática, conforme a proposta do grupo. O status de secretaria é muito mais importante, é muito mais forte dentro de uma estrutura de governo do que uma assessoria ou de um GT. A criação de uma secretaria significa que ela vai ter uma dotação orçamentária para lidar com aqueles assuntos. A gente está falando do genocídio indígena, a gente está falando do extermínio da população negra, da escravização, a gente está falando da ditadura militar em um conceito amplo, que engloba, por exemplo, as vítimas indígenas, as vítimas camponesas, os trabalhadores, a população LGBTQIA+, a violência contra os moradores de favelas e periferias durante aquele período. O desejo da coalizão é ainda a reativação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a revisão dos pedidos indeferidos pela Comissão de Anistia a partir do governo Temer e a volta de projetos como as Clínicas do Testemunho, de reparação psicossocial a vítimas e familiares, e o Marcas da Memória, que incentiva publicações artísticas e acadêmicas sobre o tema. É fundamental dar andamento às ações recomendadas pela Comissão da Verdade. Para o movimento, combater o legado bolsonarista começa com a retomada, mas precisa fazer avanços. Nunca foi tão disseminada na sociedade a ideia de que é necessária uma reforma nas Forças Armadas. Ficou explícito que os nossos militares não são formados para a democracia, não são formados para a defesa do Estado Democrático de Direito, são militares que seguem pensando na lógica da doutrina de segurança nacional, um pensamento anticomunista, autoritário, paranoico. O 8 de janeiro abriu uma janela de oportunidades para trazer à tona não apenas essa pauta, mas também a revisão da lei de anistia. Quando, por exemplo, a palavra de ordem que sintetiza esse desejo por responsabilização em relação a quem atacou a democracia nos últimos anos é a palavra de ordem do sem anistia, a gente tem uma referência direta àquele contexto da transição política, da abertura política, que nos permite fazer o debate sobre a necessidade de falar, olha, sem anistia para quem são os criminosos do 8 de janeiro, deve necessariamente significar que a gente não pode aceitar uma anistia para quem foram os criminosos de 64.